E aí, pessoal, como vocês puderam ver no título aí, eu consegui meu visto de trabalho em meio à pandemia. E vou falar mais um pouco sobre isso agora. A gente resolveu gravar mais alguns vídeos falados, a gente chegou nessa conclusão que seria bom, seria a melhor forma de ajudar vocês a conhecerem um pouco mais sobre a Nova Zelândia e também saber, talvez, detalhes, coisas que podem te ajudar a, no futuro, aplicar um visto, ou sei lá, conseguir algum trabalho ou algo do tipo, estudar. Igual a Amanda gravou o vídeo anterior falando do salário mínimo aqui na Nova Zelândia e falando de salário mínimo, para você receber ele, você tem que ter um trabalho. E é o que aconteceu comigo recentemente agora. Tive meu visto de trabalho aprovado em meio à pandemia, que é um momento que está todo mundo tenso. Será que vai aprovar o visto? Será que não vai? Será que as pessoas estão conseguindo? E eu vim aqui para falar que sim, está acontecendo, é possível. Principalmente para você que já está na Nova Zelândia, às vezes está com medo de aplicar algum visto de trabalho, correr atrás de uma vaga de emprego, com medo do que a imigração vai pensar, talvez vai negar por algum motivo. Não desista, porque está sendo aprovado e eu sou a prova viva disso. Então vou contar agora como que foi o processo de aplicação da vaga, de todo o processo que eu tive que passar até chegar aos finalmente, que foi meu visto aprovado. Por mais que a Nova Zelândia conseguiu passar muito bem por essa fase de pandemia, a gente chegou a ficar por mais de 100 dias sem contaminação comunitária, infelizmente aqui também foi afetado, principalmente a questão da economia, empregos, e na cidade que a gente mora hoje, que é Queenstown, mais ainda, porque aqui é uma cidade que é movida pelo turismo. E como é que vai ter turismo se não tem turista chegando? Então aqui ficou basicamente com turismo interno, que é as pessoas movendo aqui, e mesmo assim foi muito prejudicado, porque a gente passou pelo período de lockdown e nem as pessoas que já estão aqui dentro poderiam viajar de uma cidade para outra. Então foi um momento bem tenso para a gente que está aqui fora do país, sem nenhuma garantia, vamos assim dizer. Então foi um momento de se reinventar e saber o que ia fazer, como que a gente ia proceder a partir daí. E as opções que a gente tinha? A gente pensava em ir para o Brasil, ficar um tempo, conhecer outro país, ou talvez continuar na Nova Zelândia, que a gente não tinha definido isso ainda. Como eu estava vindo do Work Holiday, que é um visto de trabalho e turismo, que você pode trabalhar por 3 meses, eu tive essa possibilidade de conhecer algumas empresas, trabalhar para alguns empregadores e as pessoas verem meu trabalho. E foi o que eu fiz. Pouco após o lockdown, eu comecei a trabalhar numa empresa e fui trabalhando normal como assistente, que é tipo o labor, é o básico, é como se fosse um servente de pedreiro mesmo, é um ajudante. Aí o que eu fiz? Trabalhei, dei o meu melhor, não só pela questão do trabalho, porque é o que eu sempre faço mesmo, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Trabalhei, dei o melhor, procurei aprender e essa empresa teve o interesse de aplicar o visto para mim. E foi o que eles fizeram, aplicaram o visto, falaram assim: Juliano, a gente quer manter você na empresa e a gente vai aplicar seu visto. E antes de eu pegar essa vaga, um dos processos que tem que ser feito, é obrigatório isso daí, como eu não sou residente, não sou cidadão, é o seguinte: pegar a minha vaga, que seria direcionada para mim, e a empresa anunciar essa mesma vaga em alguns sites, por um tempo mínimo de 2 semanas, para ver se vai ter algum kiwi, ou alguém que se naturalizou kiwi, ou alguém que tenha pelo menos a residência interessado pela vaga. E é o que foi feito. A vaga foi anunciada e apareceram algumas pessoas interessadas pelo trabalho. E aí a tensão, que já não era pequena, aumentou mais ainda. Eu falei: e agora? Tem gente querendo minha vaga. E se eles quisessem, não erradamente, eu até concordo que tem que ser assim, porque a preferência tem que ser para quem já é daqui. E se ele quisesse, a vaga seria dele. Nada mais justo. Então eu fiquei naquela. Será que vai dar? Então continuou o processo, anunciou a vaga, algumas pessoas quiseram, outros desistiram durante o processo, já em contato com a minha empresa, já falou assim: não quero não, porque está longe, o trabalho não me interessa, o pagamento também não me interessa. Então algumas pessoas já desistiram por telefone mesmo, e-mail. E depois das pessoas desistirem, ainda sobrou um, que era um rapaz indiano,
que já morava aqui há um bom tempo e ele já tinha cidadania. E a preferência, com certeza, seria dele, se ele quisesse. Então, foi marcado um trial, que é tipo, a pessoa vai no seu estabelecimento, na sua empresa, e trabalha para você. Algumas pessoas nem pagam esse trial, só que a nossa empresa pagaria, se ele, o tempo que ele foi lá. Aí ele foi, marcou direitinho, e eu fiquei naquela tensão, né? Será como é que esse cara vai sair? Será que vai gostar? Será que não? Será que vai sair bem? Eu fiquei naquela expectativa. Só que, por sorte minha, que ele não gostou do trabalho. Por quê? O trial era para ele ficar lá durante um tempo, cumprir algumas tarefas que tinham sido passadas para ele, que são as tarefas que eu fazia nessa vaga, não era nada diferente, era a mesma coisa. E chegou lá e na primeira tarefa que ele fez, ele gastou, sei lá, acho que uns 30 minutos para fazer a tarefa, fez a tarefa, terminou, virou o pessoal e falou assim: gente, muito obrigado, eu tenho que chegar ali que eu tenho que resolver um problema, aí depois eu ligo. E até ontem, nada. Na volta eu ligo. Aí falou: na volta eu ligo, na volta de Cristo. Nada. Então não ligou mais. Aí para mim ajudou muito, por quê? Ficou muito fácil para minha empresa mostrar para a imigração que não tinha ninguém para minha vaga. Porque as pessoas desistiram pelo salário, desistiram pela distância, e a única pessoa que chegou até os finalmente, que foi fazer o teste, ela ficou lá durante meia hora, entre aspas, abandonou o teste, foi embora, falou que ia entrar em contato, nunca mais voltou, desapareceu. Então ficou muito fácil para a gente que eu contratei aplicar meu visto, explicar tudo lá. Ficou fácil para minha empresa justificar o porquê que estava me contratando, sendo que eu nem era residente, nem cidadão, nem nada. Então isso me ajudou muito. Aí foi feita a aplicação do meu visto e eu esperei cerca de 15 dias, mais ou menos, e deu tudo certo, graças a Deus. Saiu o meu visto, foi aprovado e eu já comecei a trabalhar. Isso foi recente agora, foi, acredito que umas 2, 3 semanas. Uma questão que pode ser levantada nesse momento: vale a pena contratar algum advisor? Na minha experiência, acredito que sim. Por quê? Se fossem tempos normais, sem corona no mundo, eu teria tentado aplicar por minha conta, para salvar esse dinheiro que eu paguei para advisor aplicar meu visto. Só que como está um tempo muito incerto, tudo muito difícil, você não está tendo margem para erro. Eu preferi pagar um advisor para tentar eliminar ao máximo a chance de erro. É indispensável? Não. Só que é uma coisa que eu faria e eu aconselho fazer. Pagar algum advisor para poder fazer e você ter meio que uma garantia a mais, que é uma pessoa que é profissional do ramo e que vai desenvolver melhor essa área aí de documentação, de argumento para a imigração. Então eu acho que vale a pena pagar isso aí. Eu acho que é um caro que sai bem barato. Nesse ano também, para poder misturar em todas essas incertezas que a gente já está vivendo, tiveram também algumas mudanças na imigração, na questão da aplicação de visto, que foi o seguinte: antes, o seu prazo de visto, o tempo que você poderia ficar aqui na Nova Zelândia aplicando aquele visto de trabalho, variava de acordo com a sua profissão. Se você já tinha uma profissão, você tinha um prazo de visto. Se você era só ajudante, que é o meu caso, você teria outro prazo de visto. O que era, falando em números, ajudante, pessoa que não era qualificado, vamos assim dizer, tinha um visto de 1 ano, e quem era qualificado tinha um visto de 3 anos. No meu caso, se eu tivesse pegado essa regra antiga, meu visto valeria por 1 ano. Só que teve uma mudança na regra da imigração, que passou esse tempo de visto ser vinculado ao seu salário, não à sua profissão. E o que você precisa ter para poder ganhar esse visto de 3 anos? Você precisa de ter algum trabalho que te pague mais do que 25,50 por hora para você aplicar esse visto de 3 anos. E para dificultar um pouquinho mais para quem recebe menos que 25,50, devido ao corona, mais uma vez, mudando os planos de todo mundo, o que aconteceu? Quem recebe menos de 25,50 agora está ganhando um visto de 6 meses só, que foi o meu caso. Por quê? Tem muitos kiwis que estavam em outros países, estão voltando para cá, chegando aqui desempregados. Outros já estavam aqui, mas perderam o emprego, então meio que para dar uma preferência para eles e também esperava ver como que o país vai reagir, eles resolveram diminuir o tempo de visto dessas pessoas que ganham menos.
aí agora tem esse visto de 6 meses. Para a própria imigração, o governo do país vê como que vai comportar, como que vai ser o impacto na economia por causa do corona, então eles dão esse visto de 6 meses, então daqui 6 meses eles vão poder avaliar como que vai estar a situação. Será que eles vão ter facilidade para aprovar os outros vistos daqui 6 meses? Será que não? Então, para eles terem esse tempo de assimilar qual que está sendo o impacto na economia. E essa regra, infelizmente, vai se estender até meados de 2022. Essa nova regra é uma coisa ruim? Não é bom. Mas a gente está feliz porque a gente, em meio a tanta coisa ruim acontecendo, a gente teve esse visto aprovado, que foi uma coisa que, entre aspas, até inesperada, porque a gente estava naquela tensão do momento, e é o que todo mundo está mesmo, ninguém sabe o que vai acontecer, o que vai fazer. E a gente foi surpreendido positivamente, graças a Deus deu tudo certo. E esse vídeo foi feito para poder ajudar vocês e motivar, porque a gente sabe que é um momento que toda motivação, toda coisa positiva que a gente poder ouvir, relatos, experiências positivas, melhor. E essa é mais uma para agregar na vida de vocês. E se você estiver aí na Nova Zelândia, já tiver algum visto encaminhado, já tiver, às vezes até aplicou, pode dar uma tranquilizada que está sendo aprovado e vai dar tudo certo para você, igual deu para mim. Então, se esse vídeo te ajudou, te motivou, te deu essa injeção de ânimo, compartilha com algum amigo, curte, se inscreva, ativa o sininho e é nóis! Então, pessoal, deixa o seu like, compartilha, por favor. Muito obrigado.